Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo de onde você me ouve, que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos começando mais uma live e como estou feliz de estar participando dessa live aqui junto com vocês. Agora aqui no México são 5:30 da tarde e como é bom estar participando de um momento tão único em toda a história, do nossa vida. E que bom. Eu sei que Deus tem muita coisa boa para nós e nós estamos felizes. Eu transmito um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos que estão online conosco nessa tarde aqui no México e nessa noite aí no Brasil. Eu e minha esposa estamos aqui no México. É interessante que hoje completamos 8 meses que estamos aqui no México. E tem sido um tempo maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Tem sido um tempo maravilhoso, onde a gente tem aprendido muito, onde nós estamos conhecendo mais e mais os mexicanos, aprendendo a amar a cada dia e poder levar o amor de Deus Pai aos corações. Para nós é muita alegria e é muito bom estar aqui com todos vocês que nos ouvem, amados irmãos, familiares, amigos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Estou dando mais um tempo para que as pessoas possam se conectarem e estar aqui conosco. Deus tem algo para as nossas vidas, sempre. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, eu sempre tenho citado aqui para o povo que nós reunimos com eles, aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Em todas as coisas, Deus tem um propósito. Até mesmo diante da adversidade. Nesse início de noite, eu creio que Deus tem algo especial para a tua vida. Seja o que você estiver passando, seja o que você estiver enfrentando agora, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele tem muito para fazer na tua vida, inclusive até te curar. Você pode ser um dos ouvintes que talvez esteja com esse vírus. Nós vamos orar para que o Senhor te cure, seja com esse vírus, seja com qualquer outra enfermidade. Ao final nós estaremos orando pela tua vida. Eu vou declarar cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não sou eu quem cura, não são os pastores quem curamos, mas é o nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus nós declaramos a cura. E Ele, segundo a sua vontade, opera o que Ele quiser, porque Ele é Senhor.
Ele vai operar a cura na sua vida. Ele vai operar a libertação na sua vida. E eu creio que essa mensagem deve percorrer por muitos lugares e vamos declarar isso em nome de Jesus. A bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o país onde você vive, porque eu creio que a mensagem de hoje vai chegar para muitos países. O México, o Brasil, e acredito que talvez Moçambique, Angola, não sei, mas eu creio que vai expandir, em nome de Jesus. Eu transmito um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, você que está chegando agora, um abração a você, que Deus abençoe sua vida. Eu estou feliz de poder estar aqui com você nestes próximos minutos, para que nós possamos meditar na palavra de Deus e encontrar um pouco de paz, de alegria, de bênção de Deus para as nossas vidas. Bom, a minha esposa Sara, ela não pôde estar aqui conosco agora. Eu acredito que na próxima nós trataremos de estar nós dois juntos. Eu até pensei de nós cantarmos uma canção, louvarmos a Deus, mas eu tive que emprestar meu violão para o irmão. Estou ensinando um irmão aqui no México a tocar violão e ele levou para ele praticar. Então, louvado seja Deus. Aí, olha, Angola já está online. Que Deus abençoe o país de Angola, em nome de Jesus. Que a salvação chegue a esse país, transformando vidas, curando famílias, em nome de Jesus. Que maravilha! Que bom que nós estamos aqui juntos, poder ver os irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir um favor para vocês. Se você puder compartilhar essa live, seria muito bom, porque o alcance vai ser maior ainda. Vamos poder alcançar muitas almas. Então, se você puder compartilhar essa live, para que os seus amigos, para que os seus familiares possam ter contato nesse momento com a palavra de Deus, vai ser muito importante. Viu? Então eu peço esse favor a todos vocês. Bom, amados, Deus é maravilhoso. Deus tem feito grandes coisas aqui no México. Até mesmo diante do que está acontecendo, eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso. Deus está despertando a sua igreja, principalmente na responsabilidade de sair das quatro paredes. Muitas vezes nós ficamos presos ao templo e nos esquecemos que precisamos ir para fora. Esquecemos que a unção está lá fora e que temos que sair, temos que ir adiante, temos que anunciar o Evangelho para as pessoas. Esse é o nosso propósito de vida, anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, por isso que eu digo, todas as coisas cooperam. Isso também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus. Então, Deus tem algo de bom para nós, para a nossa história, em nome de Jesus. Olha que bênção. Deus é maravilhoso. Então, creia nisso. Creia que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. E lembrando que a nossa vida aqui é passageira. O melhor está por vir.
O melhor é sempre na eternidade. Sempre. Então, amados, Deus é maravilhoso. Bom, eu não trouxe minha Bíblia em português para o México. E eu tive que pegar uma Bíblia emprestada em português, com a letrinha bem pequenininha, mas louvado seja Deus. Eu tenho auxílio aqui de outras versões pelo computador, mas eu gostaria de ler um texto com vocês. Aliás, um versículo. Nós vamos meditar em apenas um versículo nesse início de noite. E se você pode, aí na tua casa, se você tem uma Bíblia, seja ela de papel, ou seja pelo celular, ou seja pelo computador, eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Um abraço a todos os irmãos que estão chegando. Que Deus possa abençoar suas vidas. É um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse no início, estamos no México. Estamos aqui hoje, completamos 8 meses aqui no México. Dia 9 de agosto chegamos no México do ano passado. E estamos muito felizes por esse tempo e ainda vivendo essa experiência longe do nosso país, longe da nossa família, mas com a certeza e confiança que Deus está conosco. Isso é maravilhoso. Pode tudo acontecer, mas se você está com Deus, se você tem Jesus no teu coração, é isso que importa. Esse é o mais importante. Então eu gostaria de ler aqui em João no capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Uau! Sim, esse versículo é um dos versículos mais citados na Bíblia. Mais citados. Podemos dizer que a mensagem do Evangelho está contida neste versículo. E é esse versículo que eu quero meditar com vocês nesse início de noite. Aqui é tarde, aí é noite. Em Angola, em Portugal. Talvez seja noite, talvez seja... Enfim, vamos ler esse texto e eu acredito que Deus vai ministrar no nosso coração. Apesar que já o conhecemos de cor e salteado, mas é muito importante que ler a palavra de Deus. Ler, meditar, reler e estar em contato sempre com a palavra de Deus. Um abraço a todos os irmãos. Bom, vamos iniciar então. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilhosa palavra! Essa palavra é maravilhosa, essa palavra é tremenda, porque nesse versículo, nesse pequeno versículo, nós temos o resumo da mensagem de toda a Bíblia.
Toda a Bíblia está contida aqui, neste pequeno versículo. Que maravilhoso! Por isso é importante você ter esse versículo guardado no teu coração. Você saber recitá-lo sem precisar ler. Porque com esse pequeno versículo, você sai evangelizando, você sai esparramando, lançando a boa semente da palavra de Deus aos corações. Com esse versículo, você tem a mensagem de toda a Bíblia. E nessa noite nós vamos falar, usando esse texto, vai nos trazer três coisas principais. Três coisas principais que nós temos aqui na palavra de Deus. Vamos falar sobre esse versículo. Ele nos fala sobre o grande amor do Pai. Preste atenção. Este versículo nos fala sobre o grande amor do Pai. Nos fala também sobre o grande presente do Pai. Sim, o grande amor do Pai, o grande presente do Pai e a grande salvação que obtemos do Pai. Três coisas principais que nós temos aqui neste versículo. Repito novamente: o grande amor do Pai, o grande presente do Pai e a grande salvação que obtemos do nosso Pai Celestial. Então nós vamos olhar cada um deles, cada um destes pontos. O primeiro, nós vamos falar sobre o grande amor do Pai. Sim? E eu quero te dizer que o Pai te ama. O nosso Papai Celestial, Ele te ama. Ele te ama tanto, mas muito, de uma maneira que muitas vezes nós não compreendemos. Nós tentamos entender. Nós lemos, nós estudamos, mas muitas vezes nós não entendemos esse amor, porque somos limitados em todas as áreas. Mas eu quero te dizer que o nosso Papai, Ele te ama. Ele te ama. Observe o versículo que nós lemos. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Sim? Ou seja, geralmente nós falamos muito sobre Jesus. Nós falamos muito sobre o Espírito Santo. Mas aqui nesse texto, João fala conosco sobre o Pai. Sim? Então, quando ele nos diz aqui que Deus amou, Deus se refere aqui à pessoa do Pai. Sim, o Pai. O Pai que nos ama. O Pai que amou o mundo. E isso nos diz pelo menos duas coisas. Deus amou o mundo. O Pai amou o mundo. Então, quando nós olhamos a palavra mundo, o que é o mundo? O que se refere a esse mundo aqui? Esse sistema a qual nós vivemos, esse sistema perverso, cheio de pecado e tudo? Não. Esse mundo aqui, à luz do Evangelho de João, o mundo é a humanidade. O mundo são os seres humanos. Então Deus amou os seres humanos. Tanto é que tem uma versão, a versão linguagem de hoje, essa versão já diz aí escrito: Deus amou a humanidade, os seres humanos. Deus amou os seres humanos de tal maneira, uma maneira que não se pode explicar muitas vezes, porque estamos falando da humanidade. A humanidade. Mas não apenas os seres humanos, mas a humanidade
em rebelião contra Deus. Ou seja, todos os seres humanos, desde o nascimento, vivem em rebelião contra Deus. E Deus amou esse povo. Deus amou essa humanidade que se rebelou contra Deus. Por isso que nós dizemos que o amor de Deus, muitas vezes nós não explicamos. Nós sentimos, nós começamos a experimentar esse amor de Deus, que nos ama, que nos alcançou, nós sendo rebeldes, a humanidade sendo rebelde, em rebelião contra Deus. Então Paulo, ele diz à igreja em Éfeso, que a humanidade, todos os seres humanos, desde o nascimento, Efésios 2:3 diz: éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, por natureza filhos da ira. Não por imitação, não por exemplo, não pelo meio ambiente que vivemos, mas pela natureza. Desde o nascimento somos filhos da ira. E o que nós merecíamos? Nós merecíamos, amados ouvintes, nós merecíamos a ira de Deus. A humanidade rebelde contra Deus merece o quê? Sua ira. Todo ser humano nasce em rebelião contra Deus. Se você pega uma criança, você vê uma criança bem novinha, e você fala para ela, não faz isso, ela faz. Você fala, faz, ela não faz. Ou seja, desde pequeno, quem ensinou para ela? Quem ensinou ela a pecar? Quem ensinou ela a ir contra uma autoridade? Quem ensinou ela desobedecer? Ou seja, ela já nasceu com isso. Ela herdou. Essa é a realidade sobre o ser humano. O ser humano nasce em rebelião contra Deus. É por isso que Deus nos amou de tal maneira. Esse amor do Pai é gigantesco, porque nós merecíamos a ira de Deus, mas Ele nos amou. Ele te amou, Ele te ama. A verdade é que a humanidade, ela não quer que Deus reine sobre ela. Também não queremos receber Jesus, ter Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador. Não queremos. E é por isso que o apóstolo João, desde o início do seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 11, diz que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para o povo que ele escolheu, que Deus escolheu, e o que eles fizeram? Eles não receberam a Jesus. Pelo contrário, eles crucificaram a Jesus. E se nós hoje abrirmos os jornais, as notícias, nas primeiras páginas, você vai ler lá roubos, assassinatos, estupros, mentiras, enganos, morte, corrupção, egoísmo, materialismo, ou seja, fornicação, ódio, inveja, etc. Ou seja, este é um retrato da humanidade. É um retrato de nós.
É um retrato de nós, sabe por quê? Porque todos somos pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado, queridos, não passa de rebelião contra Deus. É isso que é o pecado. Todos somos rebeldes diante de Deus porque somos todos pecadores. Esse é o mundo que Deus, que o Pai amou. Esse é o mundo. Quando nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o mundo. Essa é a humanidade pecaminosa. Ou seja, ninguém neste mundo está sem pecado, nem você, nem eu. O mundo está perdido. E é por isso que João 3,16 está escrito: porque Deus tanto amou o mundo. Ele amou os seres humanos. Ele amou essa humanidade pecadora. O desejo de Deus não era deixar-nos morrer em nossos pecados. Não. Esse não era o desejo de Deus. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Não para que esse homem pecasse e de repente perdesse o seu direito de ter comunhão com Deus. Não, por isso que Deus amou ao mundo. O Pai amou ao mundo. E eu te digo, o Pai te ama. O nosso Papai Celestial, Ele nos ama. Ele te ama, Ele te aceita, Ele te abraça. Ele te chama nessa noite para você estar com Ele. Ele te chama nessa noite para você ter comunhão com Ele. Ele te chama. Ele quer que você experimente esse amor. Ele quer que você experimente esse amor. Essa passagem, ela nos fala do grande amor do Pai. Porque Deus amou de tal maneira. Amou o mundo, amou os seres humanos, amou a humanidade em rebelião contra Deus. E agora vamos falar sobre o amor, esse amor. A ênfase aqui, nesse texto que nós lemos, é o grande amor do Pai. Quão grande é o amor de Deus pela humanidade. Quão grande. É incrível. Pensa comigo, é incrível pensar que Deus, que é 3 vezes santo, pode ter compaixão por uma humanidade terrivelmente pecadora. É incrível. O amor do Pai é incrível. É incompreensível, amados, que Deus pretenda salvar criminosos, porque é isso que somos por natureza. O que dizemos? O que dizemos sobre quem mata? O que dizemos quem mata pai, mãe, filhos, quem rouba, quem agride, quem estupra, quem amaldiçoa, quem destrói e etc. O que dizemos a essas pessoas? O que dizemos sobre eles? Sabe o que nós dizemos? Nós dizemos: tranque essa pessoa, joga a chave fora. É isso que nós dizemos. Mas sabe o que Deus fala? Eu tenho compaixão
dessas almas. Eu tenho compaixão destas vidas. Eu vou mostrar a eles a minha misericórdia. Eu vou mostrar para eles. Eu vou dar a eles o maior presente que alguém pode receber nessa terra. Por isso, amados, que nós ficamos assim assustados. Aqui nós dizemos espantados, assombrosos, de quão grande é o amor do Pai. De quão grande Deus te ama. É tão maravilhoso que nós não podemos entender completamente. Como é possível que Deus queira salvar uma humanidade rebelde? Como é possível? Que amor é esse? Como é possível que Deus queira redimir aqueles que não merecem? Não merecem nada, exceto a condenação. Como é possível? Como é possível? Esse é o amor de Deus por mim e por você. Mas eu te digo uma coisa: mesmo diante dessa situação, o amor de Deus vence o obstáculo do pecado. Ele vence o amor de Deus. O amor de Deus é tremendo, é incrível. Nós podemos dizer que o pecado é algo grande, mas maior é o amor de Deus, Pai. Maior é o amor de Deus, Pai. Nós vemos que o pecado destrói, mas o amor de Deus constrói. Por isso você precisa receber esse amor. Você precisa receber esse amor. Nesta noite, Deus quer entrar no teu coração e inundar o teu coração com o seu amor. Aquilo que está destruído na tua vida, Deus quer construir com o seu amor. O pecado, ele desumaniza, mas o amor de Deus nos torna verdadeiros seres humanos. O pecado mata, mas Deus dá vida. Quão grande é o amor de Deus! E é por isso que nós lemos aqui na palavra: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Só que não para por aí. Fala assim: que Ele deu. Que Ele deu. O amor de Deus é tão imenso que Ele fornece. Ele fornece o quê? Uma maneira de salvar a humanidade perdida. Aqui nós vemos, Deus amou o mundo que Ele deu. Ele forneceu a maneira para que essa humanidade pecadora fosse salva, para que essa humanidade em rebelião contra Deus não perecesse, não fosse sucumbida, mas Ele proveu, Ele forneceu, Ele deu. E aqui é onde entra o que Ele deu, o que o Pai deu. Aqui nós vamos falar sobre o grande presente do Pai. O grande presente do Pai. Que maravilha!
Não é verdade? É maravilhoso. Diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então ele deu. Olha que bênção. Em relação ao presente do Pai, nós podemos ver aqui 3 coisas. Primeira, Jesus é o grande presente do Pai. Jesus é o grande presente do Pai. O Pai nos deu nada mais e nada menos que seu próprio Filho, seu Filho unigênito. É isso que Ele fez. Você pode ver, observa aí, na minha Bíblia diz, de tal maneira, ou seja, o seu amor é tão grande, é tão imenso, que Ele não pode dar senão o melhor dele. E qual é o melhor do Pai? É o seu único Filho. O seu único Filho. Ele deu o seu único Filho. Quando o amor é grande, quando você ama alguém, você sempre quer dar o seu melhor. Sempre. Quando você ama uma pessoa, você faz de tudo para dar o seu melhor para ela. O papai, ele deu o melhor dele por nós. O Pai nos deu o seu Filho. O maior presente que pode existir é para você, nesta noite. Esse presentão que o papai está te dando. É para você, é para mim, esse presente maravilhoso. É para nós. Deus é perfeito, queridos. Perfeito. Portanto, o seu presente é perfeito. Não poderia ser outra coisa vinda de Deus. Deus é perfeito, o presente dele é perfeito, para mim e para você. Jesus é Deus, portanto, perfeito. E Ele deu para nós, o Pai deu para nós o seu Filho. Deus é santo, portanto, o seu presente é santo. Jesus nunca pecou, nem poderia pecar, mas Ele se identifica comigo e com você. Ele entende a mim e a você, porque todas as coisas que nós passamos, Ele também passou por elas. Deus é infinito, portanto, o seu presente, que é Jesus, ofereceu um sacrifício de poder infinito para salvar os pecadores. Jesus é o grande presente do Pai para mim e para você. Que você possa receber esse presente chamado Jesus na tua vida. Não falamos aqui de religião. Não. Jesus é muito mais. Jesus é o dador da vida. Jesus é aquele que pode redimir a cada um de nós dos nossos pecados. Jesus é aquele que pode nos dar vida eterna. Com Jesus você pode experimentar uma vida verdadeira, uma vida plena. Com Jesus. Por isso, nessa noite, receba o presente do Pai para você. O melhor do Pai para você é Jesus.
Ele te ama. Jesus te ama. Jesus, por que Jesus é o grande presente do Pai? Porque com Jesus há salvação. Mas sem Jesus há condenação. E é por isso que eu quero dizer para você que a fé em Jesus nos livra da condenação. Por isso que você precisa desse presente. Você precisa crer em Jesus. E a fé nele te livra da condenação. O pecado traz condenação. Eu vou buscar aqui na palavra Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Uau! Que palavra maravilhosa! Amém? Que palavra, ou seja, tremenda. Mas, amados, a fé em Jesus te livra da condenação, porque o pecado traz condenação. Isso está incluído no pacote. Nós não gostamos de ser incluído no pacote, mas é. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, olha aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por isso que é maravilhoso você receber o presente de Deus, chamado Jesus. Mas como eu disse, nós não gostamos de ouvir isso. Não gostamos de ouvir sobre pecados. Mas está incluído, diz: o salário do pecado é a morte. Essa morte é a separação de Deus. E quando nós nos separamos de Deus, tudo pode acontecer. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro. E de repente estamos cada vez mais afastados de Deus. E eu te digo uma coisa: Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E Ele vai condenar todos aqueles que persistirem em viver em pecado, em viver pecando, ou seja, sem comunhão com Deus. Por isso você precisa receber o presente do Pai, que é Jesus Cristo. A fé em Jesus te liberta da condenação. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
de todo aquele que crê, é salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Creia em Jesus. A fé em Jesus nos liberta da condenação. Sabe como? Há um texto na Bíblia. Há um texto na Bíblia. Efésios capítulo 2. É outro texto muito conhecido, mas eu quero ler com você. Olha o que diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu tenho uma outra versão aqui para você, olha. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. O pecado, meus irmãos, meus amados ouvintes, o pecado nos torna devedores diante de Deus. É uma dívida que nós não podemos pagar. As nossas obras, elas são mortas. Elas perecem. Não podemos pagar o preço da nossa redenção. Porque como pecadores, como pagaríamos? Por isso, a moeda paga. Para pagar a nossa dívida, foi a morte de Cristo. Foi Ele derramar o seu sangue. O sangue de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, sem pecado. É para todos aqueles que creem. E se nessa noite você que me ouve, você crê, é para você. É para você esse presente, essa dádiva de Deus. E é por isso que nós temos que colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque é mediante a fé que nós vamos receber esse presente. E é por isso que o amor de Deus é tão grande, que Ele nos deu o seu Filho. Como diz João 3,16, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não pereça. Então aqueles que acreditam nele, não estão perdidos. Não serão condenados, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus para mim e para você. Diz a palavra: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você que está ouvindo sobre o amor do Pai, o Pai te ama muito. O nosso Pai Celestial te ama. E Ele, como prova desse amor, Ele te dá esse presente chamado Jesus. Ele te dá esse presente chamado Jesus. Ele te ama tanto. O Pai diz que a salvação
é encontrada apenas em seu Filho. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Uau! Salvação está em Cristo Jesus. É um presente do Pai para nós, para você que me ouve. É um presente de Deus Pai para você. Um presente. Ele te ama tanto. A fé em Jesus nos liberta da condenação do pecado. Por isso, creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. É o presente do Pai para você e para mim. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilha, que maravilhoso. A grande salvação que o Pai dá. A grande salvação que o Pai dá. O grande amor de Deus, o grande amor do Pai pela humanidade, o levou a dar o grande presente chamado Jesus. Assim é. E o grande presente que o Pai dá é a salvação e a vida eterna através de Jesus. E por isso que a salvação que o Pai nos dá por Jesus é vida. Todos nós gostamos de vida, gostamos de viver. Aliás, o homem não foi feito para morrer. E nós encontramos essa vida verdadeira, nós encontramos em Jesus. Jesus é vida. Ter Jesus é viver. Por isso você precisa desse presente. Porque quando você recebe Jesus no seu coração, você entende que, mesmo sendo pecador, Deus te amou, o Pai te amou de uma forma a ponto de dar, de fornecer o caminho para você, a ponto de entregar o seu único filho por você, esse presente. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar, você não precisa fazer obras, você só precisa crer. Eu creio. E quando você crê, você recebe esse presente, essa vida verdadeira. Sem Jesus, nós temos a morte. E o resultado é a condenação. Mas a fé em Jesus nos dá a vida verdadeira. Nos leva a viver uma vida plena. João 10:10 diz, a parte B do versículo, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É maravilhoso, porque quando você recebe esse presente do Pai, você recebe vida, vida espiritual, vida verdadeira,
Você passa a ter acesso ao Pai. Você passa a ter uma conexão com o Pai. Por isso você precisa desse presente chamado Jesus. Para que você tenha acesso ao Pai. Para que você tenha comunhão com o Pai. Para que você desfrute dessa vida. Essa vida plena que Jesus se refere é uma vida de alegria, é uma vida de plena comunhão com Deus. E você precisa dessa vida. Você precisa dessa vida. Você precisa desfrutar de Deus. Desfrutar de tudo aquilo que Ele nos dá na nossa vida. A vida em Jesus é uma vida plena. A vida com Jesus é uma vida plena. Isso vai, quando você recebe esse presente, você vai começar, você vai amar estar com Deus. Você vai amar adorar a Deus. Você vai amar estudar a sua palavra. Ler a sua palavra, buscar, conhecer a sua palavra, conversar com Deus. E não estou falando simplesmente de você falar e parece que não tem resposta. Estou falando de comunhão. Estou falando de duas vias. Você fala e Ele fala. Você fala, Ele te escuta, Ele te responde e você escuta. Fala de comunhão. Uma comunhão verdadeira. Que a religião não pode te dar. Que por ter boas obras, por ser bonzinho, não te traz. Mas somente quando você recebe a Jesus no teu coração. Quando você passa a crer nele. Então você passa a usufruir de uma vida plena. Porque Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Vida plena. Vida espiritual. Desfrutar da comunhão com Deus. Viver agradecido pelo pão, pela vida, pelos seus filhos, pela liberdade, ser agradecido a Deus. Nós não conseguimos ser agradecidos quando estamos mortos em nossos pecados. Só vemos a desgraça, só vemos coisas ruins. Porque estamos mortos espiritualmente. Mas quando recebemos o presente do Pai, chamado Jesus, quando cremos verdadeiramente nele, nós recebemos vida verdadeira, vida plena, vida espiritual. E aí o nosso coração, ele começa a ser um coração. Ele passa a ser um coração cheio de gratidão. Porque nós começamos a entender o amor de Deus para conosco. Começamos a entender que o maior presente que Ele nos deu, que é Jesus Cristo, agora está aqui em nossa vida, morando em nós. Isso nos leva a ser gratos. Isso nos leva a viver sob a segurança do Pai, o cuidado do Pai, o amor do Pai. Passamos a viver, de fato, uma vida alegre. Uma vida sob a paz de Deus, sob a alegria de Deus. Não é baseada nesse mundo, não é baseada nas coisas terrenas,
não é baseada, essa vida verdadeira não é baseada naquilo que perece, mas essa vida verdadeira vem de Jesus, porque Jesus veio para trazer vida. E você hoje pode receber esse amor, esse presente, essa grande salvação. Você pode experimentar essa vida. Basta você crer. Basta você dizer: eu quero Jesus. Eu quero viver esse Jesus. Eu quero viver essa vida verdadeira. É viver a paz de Deus, mesmo diante de aflições, mesmo diante de lutas, mesmo diante de calamidades. Eu e você podemos viver tudo isso que Deus tem para nós. Tudo isso. Então, a salvação que o Pai nos dá por Jesus é vida. É vida. Primeira graça de Deus é vida. Ele te dá uma vida verdadeira. Aqui, enquanto você está aqui, sim. Enquanto nós estamos aqui, João, eu vou ler para vocês João capítulo 16, versículo 33. Diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Jesus. A primeira coisa que ele fala, sim, ele fala para que vocês tenham paz. Essa é a vida que Deus tem para nós. Mesmo diante das aflições, como ele mesmo disse, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos passar por aflições. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não diz que nós não passaremos por elas, mas o Senhor vai estar conosco no meio das aflições. O Senhor estará conosco no meio dessas aflições. No meio de tudo isso que nós estamos passando hoje. Pessoas falando: e agora? O que será? Não, eu não tenho que temer, eu tenho que confiar que a promessa do meu Deus de estar comigo, seja em qualquer circunstância, Ele está comigo. E eu vou confiar nele. Eu não vou confiar em governos, eu não vou confiar em homens, eu não vou confiar em promessa de político, eu confio em Deus. Eu descanso em Deus. Porque homens podem falhar, homens são limitados, mas o meu Deus, Ele não falha. O meu Deus, Ele está comigo. E Ele está contigo. E se você ainda não experimentou
Basta você abrir o teu coração para Ele. Basta você crer em Jesus. Crer nesse presente que o Pai te dá. Abrir o teu coração. Porque Ele te promete vida. Vida em abundância. E a última coisa que eu quero falar com vocês é que, além de uma vida aqui nessa terra, uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de comunhão com Deus, além de tudo isso, esse presente que o Pai nos dá, nos concede tudo isso. Jesus nos concede essa vida abundante. Mas muito mais que isso, Ele quer te dar a vida eterna. A vida eterna. Essa vida natural aqui que nós vivemos, ela é temporária. Mas o viver que Deus te dá, você vai poder desfrutar de Deus aqui, hoje, até a eternidade, sem fim. Assim é. Mas ao contrário disso, a condenação também ela será interminável aos incrédulos, aqueles que não creram, aqueles que fecharam seu coração para o Pai, para o grande presente do Pai. A salvação é vida plena, abundante e sem fim para os que creem. Então você que me ouve, se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, hoje é noite de decisão. Hoje é noite de você tomar um posicionamento e crer em Jesus. Jesus, Ele é, além de Salvador, Ele quer ser o seu amigo. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer viver com você. Quando você passar por lutas, você não passará sozinho. Não, Ele estará aí com você. As suas lutas não são somente suas, são dele também. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma luta, por uma aflição, você que crê em Jesus, que o recebeu verdadeiramente, você pode dizer: eu não estou sozinho nessa luta. Jesus está comigo. Essa luta não é só minha, é dele também. E uma das coisas maravilhosas de Deus sobre Jesus é que Ele entende você. Nós não estamos falando aqui de um Deus que está distante, que parece que está longe. Não, estamos falando de um Deus que entende a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento. Porque Ele passou por tudo isso que eu e você estamos passando. Então Ele te entende. Ele me entende. Ele está conosco na nossa luta, nas nossas aflições. E o que nós precisamos? Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos clamar, crer verdadeiramente nele, porque Ele está conosco.
Você que ainda não abriu o teu coração para Jesus, nessa noite, abra o teu coração. Aí no teu lugar, aí na tua casa, aí aonde você estiver, basta você levantar a sua voz e dizer: Senhor, eu te quero na minha vida. Eu creio em Jesus. Eu te confesso. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu creio que o Senhor deu sua vida por mim, pecador. E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou para me dar vida, para perdoar os meus pecados, para me dar salvação. Eu creio. Faça isso. Convide, fale com Jesus, fale com o Senhor, e Ele vai mudar a sua história. E eu gostaria de orar com todos vocês. Gostaria de pedir a Deus que venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O nosso Jesus é aquele que faz milagres. Olha, estou aqui no México. Vou orar por você que está no Brasil, que está em Portugal, que está em Angola, que está em qualquer lugar. E o meu Deus, Ele vai tocar na sua vida agora. Você que precisa de um milagre, você que precisa de cura. De cura, é isso mesmo. Você pode, mas não, temos que orar. Ficamos pensando, e agora? O que será de nós? Estamos vivendo diante. E se eu tiver o vírus? Ore, creia. Jesus faz milagres. Ele cura. Ele faz sinais, faz prodígios, faz maravilhas. E Ele vai te curar. Porque tudo é possível ao que crê. Nós cremos. E vamos orar pedindo a Deus a cura. Para que você receba de Deus a cura para as suas enfermidades. Para que você receba o toque de Deus sobre a tua vida. Para que você receba a libertação de vícios. Talvez tenha vícios na tua vida. E você está tentando se livrar e tenta para um mês. Não, é Jesus que vai fazer a obra na tua vida. Nós vamos orar. Nós vamos orar por você. E o Senhor vai fazer o milagre na tua vida. E vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Vocês chegaram na hora certa. Na hora que nós iremos orar. E vamos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. A libertação. Libertação de todo medo. Em nome de Jesus, vamos declarar a bênção de Deus. Profetizar a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Saúde para o teu corpo. Saúde para o teu corpo. Remédio para o teu corpo. Jesus é o remédio que você precisa. Então gostaria de orar por você. Senhor Deus e amado Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. E eu quero Te apresentar, meu Pai, a vida de todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Em especial aqueles que estão me ouvindo agora. E eu já oro também, Deus, por aqueles que me ouvirão depois.
e que creem verdadeiramente no Senhor e que te confessam hoje, que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu oro por eles, Deus. O Senhor os conhece. Faça morada, Senhor. Transforme vidas. Transforma corações. Tudo isso que o Senhor prometeu na sua palavra, queremos viver, queremos experimentar esse amor tão grande por nós, o perdão pelos nossos pecados. Queremos experimentar essa alegria da tua salvação. Deus, eu oro agora por todos aqueles que estão enfermos, doentes, precisando do teu milagre, precisando do teu toque. O Senhor é o mesmo ontem e hoje e por todo sempre. O Senhor fez milagres, maravilhas no passado. Estão registrados na tua palavra. Nós lemos, nós cremos. E o Senhor é o Deus do hoje, do agora, do presente. E nós oramos, Deus, por cada vida, por cada alma que está sofrendo com algum tipo de enfermidade. E eu oro agora, Deus, e ministro a cura do Senhor, a saúde do Senhor sobre os corpos físicos. Em nome de Jesus, que toda dor, em nome de Jesus, que toda enfermidade seja curada. Em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, por aqueles que estão com vícios que muitas vezes não podem ficar livres. Eles tentam, ficam 1, 2, 3, algum tempo sem, mas de repente volta. E eu oro agora, Deus, pela libertação na vida dessas pessoas. No nome de Jesus, receba a libertação de todo vício. Eu oro também, Deus, por aqueles que estão permitindo que o medo entre, o pânico entre nos seus corações. Talvez uma fraqueza, Deus. Mas eu oro agora, Deus, para que o Senhor liberte de todo medo, de todo pânico. Em nome de Jesus. Faz um milagre, Deus. Nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Não é na nossa força, é na tua força, Senhor. Não é no nosso poder, é no teu poder. Nós nos revestimos agora com o teu poder, ó Deus. E declaramos libertação, declaramos cura, declaramos salvação, declaramos a vida plena, abundante que o Senhor prometeu na tua palavra. Declaramos sobre a vida de todos que nos ouvem, todos aqueles que nos ouvem agora, declaramos. Em nome de Jesus. Sabe por que eu falo declaramos? Porque não sou eu, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estão comigo. E nós declaramos a verdade da palavra sobre a tua vida. Receba a paz de Deus, receba a bênção de Deus, receba essa palavra no teu coração. Lembre-se do grande amor do Pai, do grande presente do Pai, que é Jesus, e a grande salvação do Pai,
que Ele te dá. A vida verdadeira, a vida plena e a vida eterna que Ele te dá. Nessa noite, que Deus te abençoe muito. Um abraço a todos aqueles que estiveram aqui comigo. É um prazer estar com vocês. Eu li aqui, eu fiquei lendo, fiquei mais olhando os nomes para ver quem está aqui. Que bênção, que maravilha. Alguns eu conheço, outros não, mas que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E se você puder, compartilhe essa live para que muitas pessoas possam ouvir e o Evangelho ser transmitido. O grande amor do Pai, o grande presente do Pai e a grande salvação que o Pai dá, ser transmitida a muitas almas, a muitas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus les bendiga, mis hermanos. Adiós.